Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno com grata satisfação para o canal Lições de Amor, no estudo de Atos dos Apóstolos. Este é o segundo vídeo da segunda parte, As Primeiras Missões, e hoje falaremos sobre a prisão de Estevão. Como atualmente nós fazemos, vamos ler a passagem evangélica e a seguir fazer as nossas considerações. Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Intervieram então alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornaram então alguns para dizerem: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, prenderam-no e o levaram à presença do sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer repetidamente que esse Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Quem está acompanhando o estudo de Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel deve se lembrar que nós fizemos um vídeo com respeito a essa cena. Como lemos antes o livro As Marcas do Cristo, por Hermínio Miranda, Hermínio Miranda traz à baila uma informação que é preciosa e que, através dessa leitura, nós já conseguimos depreender, que é o seguinte: Lucas escreve Atos dos Apóstolos. E nesse momento nós sabemos que essa discussão foi feita quando Saulo de Tarso, junto com seu amigo Sadoc, visitam a Casa do Caminho e têm a oportunidade de presenciar uma preleção doutrinária de Estevão. E Saulo começa a debater com Estevão e perde no debate. Desesperado, acusa-o, ainda sem provas, ainda que sejam provas falsas, vindas de um suborno, compradas. Mas convoca Estevão a se justificar, a responder algumas perguntas no sinédrio. E como Hermínio já houvera adiantado para nós, Lucas protege o máximo que ele pode Saulo de Tarso. Em momento algum ele cita inclusive o nome de Saulo de Tarso, Mas nós sabemos que tudo isso foi feito por Saulo, essa perseguição. Bom, nós aqui, para quem não está acompanhando o estudo de Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, nós aqui estamos falando do capítulo 5º, ainda na primeira parte, a pregação de Estevão. E aí Emmanuel vai inaugurar o capítulo dizendo assim: Saulo e Sadoc entraram na igreja humilde de Jerusalém, notando a massa compacta de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam com um raio de esperança nos olhos tristes. Sadoc não estava nem um pouco preocupado com a tristeza, com a miséria, com a situação de penúria daqueles homens. E muito menos com o esforço fraternal, com o amor devotado e abnegado daqueles homens que muitas vezes renunciavam às suas próprias necessidades, ao atendimento dos seus anseios, para poder atender a necessidade do outro. Sadoc não estava nem um pouco compungido. Mas Saulo de Tarso já estava, no mínimo, incomodado com a situação, perturbado. Algo naquela atmosfera, naquela situação, mexia com ele. E quando Estevão se aproxima e toma lugar para proferir a preleção, naquelas circunstâncias, algo em Estevão mexe com Saulo de Tarso e ele não consegue explicar. Saulo de Tarso era um homem inteligentíssimo, então ele conseguia perceber que a igreja cristã primitiva supria e atendia aos deveres
que Roma deveria atender, cuidando daqueles homens que estavam no livro dos mortos, que houveram sido relegados à escória da sociedade, que se não fosse a igreja de Jerusalém, não teriam onde cair vivos, que cair morto, como um amigo meu, Flávio Santos, costuma brincar, cair morto se cair em qualquer lugar, mas que não teriam outra condição de sobrevida, encontram ali o último recurso, o derradeiro recurso fraterno. Então Saulo percebe e fica mexido, mas ele é um doutor da lei. Ele houvera sido criado, preparado para ser um ministro da justiça, para ocupar os mais altos postos no Sinédrio. Muitas pessoas esperavam, contavam, sonhavam, faziam fiança na figura imponente de Saulo de Tarso. Então ele não podia simplesmente abandonar. Não é apenas abandonar as projeções que as pessoas faziam nele, os sonhos que as outras pessoas haviam tecido para ele. Era abandonar o seu futuro, o seu progresso intelectual, a sua carreira. Ele não podia simplesmente abandonar tudo porque agora, arrebatado por um sentimento, por um envolvimento emocional, houvera se identificado ou se compungido com aquela circunstância. Entende? Aquilo dali repugnava a razão, porque ele houvera nascido desde cedo, dizendo, sendo criado, que a lei era a lei de Moisés e que tudo e todos que estivessem contrário a essa lei não eram dignos, estavam contra a justiça. Então ele precisava manter isso até o fim da vida. Este era o intrépido Saulo de Tarso. Mas ele estava mexido. Algo nele ele se sentia desconfortável, incomodado. Algo em Estevão houvera estartado algo dentro dele, que ele não sabia explicar e que ele precisava combater. Mas não era um combate com o objetivo de calar a boca para poder ele alastrar o seu poder sobre... Não, ele conseguia perceber, identificar naquela preleção um sentimento profundo, uma identificação profunda com o ideal. A lei dos judeus de Saulo de Tarso era a mesma que estava sendo ali propalada, divulgada por Estevão. Estevão cita os profetas antigos, cita os textos de Isaías, fala do mesmo Deus, mas com uma interpretação sumamente diferente de Saulo de Tarso. Não a interpretação de um Deus dos exércitos, a interpretação de um Deus que é um pai, que é um Deus amoroso. Então Saulo de Tarso não consegue não vencer a discussão. Perde assustadoramente e ele fica desesperado. E aí Emmanuel vai falar uma coisa que ilustra bem o que nós estamos tentando dizer. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Ele cultivava as primícias do sentimento, mas a sua mentalidade, a sua racionalidade não podia ainda compreender o sentimento. Ainda havia uma desconexão que só com o tempo faria essa ligação. E aí, no auge do desespero, é que Saulo de Tarso confronta Estevão. Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, que é a tentativa de Saulo de Tarso de fazer com que Estevão abjurasse. De dizer, tentar provar que ele era um caluniador, mistificador, impostor, blasfemo. E Estevão não entra naquela vibração de agressividade, né? Não se defende. E isso incomoda Saulo de Tarso. Então ele diz, recusais a intimativa, mas não podereis fugir ao meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. E aí Estevão proclama a sua célebre frase. Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes
para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Então é esse o panorama. É esse o panorama. Saulo de Tarso, então, no ápice da sua loucura, procura Neemias e lhe diz: Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. Necessito de alguém que denuncie Estevão como blasfemo em face da lei e lembrei-me da tua cooperação nesse sentido. Neemias então aquece e, além disso, acrescenta criminosas observações por sua própria conta, incriminando, portanto, Estevão. Então, este daqui é o pano de fundo. Observamos que realmente Hermínio tem razão. Lucas pegou leve, deixou essa parte, né, essa incriminação, digamos assim, de Saulo de Tarso de fora. É lógico que a história ela continua verdadeira, sem estes detalhes adicionais. Mas o que nós queremos dizer com tudo isso é que a prisão de Estevão mostra esses primeiros cristãos que vão ser martirizados, que vão ter esses seus primeiros testemunhos, testemunhos de fé, e que continuam com coragem arrebatadora para enfrentar e arrostar todas as consequências de viver com honradez e de praticar a moral do Cristo. Em momento algum, Estevão descoroçoa. Pelo contrário, mantém-se impassível, sereno perante todas as vergastadas, admoestações e interpelações de Saulo de Tarso. É isso, meus amigos. Espero sinceramente que tenha sido de alguma sorte útil estudar Atos dos Apóstolos, o livro Paulo e Estevão, essas histórias do cristianismo primitivo, particularmente me dá muito ânimo e muita força para enfrentar os nossos desafios que todos nós temos e espero que de alguma sorte a vocês também. Um grande abraço e até a próxima, se Jesus permitir.